as apresentações, iremos falar sobre Wade Charles, Wade Gay-Lussac e Wade Boyle Mariotti, tendo como os discentes David Estras Mausas de Souza, Jael Vinícius Duarte Ferreira, José Rafael Batista Viana Costa e Marcos Jesus de Souza, que é a minha pessoa. Passa, por favor. Então, iremos dando início a falar sobre a Wade Charles e Wade Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac, conhecida também como a lei das transformações isocólicas, se aplica ao comportamento dos gases, quando mantidos a um volume constante. Segundo essa lei, a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Isso significa que, se a temperatura de um gás aumenta, sua pressão também aumenta e vice-versa. Já a lei de Charles também é conhecida como a lei das transformações isobáricas, diferentemente da lei de Gay-Lussac, que é conhecida como as transformações isocólicas. A lei de Charles se aplica ao comportamento dos gases quando mantidos a uma temperatura ou a uma pressão constante. Segundo essa lei, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Isso significa que se a temperatura de um gás aumenta, seu volume também aumenta e vice-versa. Então, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac pode estar tendo uma aplicação em agronomia. Qual é essa aplicação? É uma aplicação dessas leis na agronomia pode ser encontrada no armazenamento de grãos. Durante o armazenamento dos grãos, liberam umidades e calor, que pode alterar a pressão e o volume ar dentro do ciclo. Compreender a lei de Gay-Lussac e Charles pode ajudar os agrônomos a controlar essas condições para evitar a proliferação de insetos e fungos que pode danificar os grãos. Pode passar, por favor? Não, volta. Volta. E aqui, dando continuidade com a imagem, tem um exemplo da lei de Charles, que é V1 sobre T1 e V2 sobre T2, onde V1 é o volume inicial, T1 é a temperatura inicial, V2 é o volume final e T2 é a temperatura final. Já na lei de Gay-Lussac é compressão. Então, P1 é a pressão inicial, T1 é a temperatura inicial, P2 é a pressão final, T2 é a temperatura final. Passa, por favor. Aqui estamos trazendo um exemplo bem prático, utilizando a lei de Charles, que segue o exemplo. Um recipiente fechado, certa massa de gás ideal. Ei, bora iniciar. Cancela. Bora iniciar que eu mandei voltar lá e tudo. Bora iniciar do zero. Cancela, para de gravar. Ou não, nem precisa nem parar de gravar. Não precisa parar de gravar, não. Depois aí. Vou iniciar de novo, é melhor. Acho melhor do que ficar coisando. Viu? Vou iniciar de novo. De boa. 1, 2, 3, iniciar. Olá, pessoal. Dando continuidade às apresentações, iremos falar sobre a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle Mariotti, tendo como os discentes David Esdras Malsa de Souza, Jael Vinícius Duarte Ferreira, José Rafael Batista Viana Costa e eu, Marcos Jesus de Souza. Passa, por favor. Então, de início, iremos falar sobre a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. A lei de Charles também é conhecida como as transformações isobáricas e aplica ao comportamento dos gases quando mantida uma pressão constante. Segundo essa lei, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Isso significa que, se a temperatura de um gás aumenta, seu volume também aumenta, e vice-versa. E aqui está o exemplo da fórmula em cima, onde V1 dá igual a T1, ou V1 sobre T1 dá igual a V2 sobre T2. Então, V1 é volume inicial, T1, temperatura inicial, V2, volume final, T2, temperatura final. Então, a lei de Gay-Lussac fala que é conhecida também como a lei de isocólicas, diferentemente da lei de Charles, que é transformações isobáricas, a lei de Gay-Lussac é transformações isocólicas. Ela se aplica ao comportamento dos gases quando mantidos a um volume constante. Segundo essa lei, a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Isso significa que, se a temperatura de um gás aumenta, sua pressão aumenta e vice-versa. Pode passar. Não, passa não. Dando continuidade,
e vamos falar a aplicação na agronomia dessas leis. Pode ser encontrada no armazenamento de grãos. Durante o armazenamento, os grãos liberam umidade de calor, que pode alterar a pressão e volume de ar dentro do silo. Assim sendo, compreendendo essas leis de Gay-Lussac e lei de Charles, pode ajudar os agrônomos a controlar essas condições para evitar a proliferação de insetos e fungos que pode danificar os grãos. Faça, por favor. Dando continuidade, irei trazer um exemplo prático da lei de Charles. Lei de Charles. Então, em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros, a 293 kelvins. Se este gás for aquecido a 302 kelvins sob pressão constante, seu volume será quanto? Então, o exemplo trouxe algumas informações. Quais são as informações? O volume inicial é igual a 12 litros. Dá também a informação que a temperatura inicial é 293 kelvin. Não tem o volume final, então é o que a gente estará procurando. E tem a temperatura final, 302 kelvin. Então, utilizando a fórmula de lei de Charles, V1 sobre T1 dá igual a V2 sobre T2, vai ficar 12 sobre 293 igual a V2 sobre 302. Usando uma simples regra de 3, dá para resolver essa equação. Então, vai ficar 293 vezes V12 igual a 12 vezes 302. E aí, dando continuidade, fica 293 vezes V12 igual a 3.624, que é o resultado entre 12 vezes 302. Dando continuidade, separando letras por número, ficará V2 igual a 3.624 sobre 293. Então, seu volume será de quanto? Então, dividindo 3.624 por 293, dá igual a 12,37 litros. Então, o volume final desse recipiente é 12,37 litros. Bom, agora vamos apresentar, na prática, a execução da lei de Charles. A execução da lei de Gay-Lussac. No caso da lei de Gay-Lussac, como já foi falado no colega Marcos, as transformações são isocóricas, ou seja, está relacionado à pressão e à temperatura. E elas são diretamente proporcionais, ou seja, à medida que nós aumentamos a pressão, a temperatura, que será nesse botão verde, quando nós apertamos nesse botão verde, começa a temperatura a subir e, consequentemente, a pressão sobe juntamente com a temperatura, mostrando assim a constância, mostrando que eles são diretamente proporcional, porque à medida que a temperatura vai subindo, que está no eixo X, representado por Kelvin, a pressão vai subindo no eixo Y, tornando assim constante, até chegar ao ponto máximo dessa demonstração. Ali nós temos em cima a energia interna, que é referente à segunda lei da termodinâmica. E no botão amarelo nós podemos fazer esse mesmo procedimento, só que aos poucos, sem ser constante e de forma automática. Se você apertar no botão vermelho, ele vai voltar para o ponto zero. E no botão amarelo você pode observar melhor a execução dessa lei. Que à medida que a pressão vai aumentando, a temperatura também aumenta aos poucos, como está sendo demonstrado. Agora vamos para o segundo experimento. Do mesmo jeito, ali em cima, ao canto esquerdo, nós temos a referência sobre a segunda lei da termodinâmica, né, energia interna. E aqui nós temos a lei de Charles. A lei de Charles, já ao contrário da lei de Gay-Lussac,
vai falar que as transformações são isocóricas ou isobáricas. E à medida que nós apertamos no botão verde, podemos ver que no eixo X a temperatura vai subir e no eixo Y o volume também sobe de acordo com a temperatura. Assim, mais uma vez demonstrando que elas são diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra também aumenta junto. De acordo com o aquecimento, isso acontece. E do mesmo modo, no botão vermelho, nós podemos voltar essa animação e no botão amarelo podemos ver ela de uma forma mais minuciosa. Ou seja, a partir do momento que você vai apertando, ela vai mostrando isso, só que agora você tem um controle sobre onde você quer parar, o ponto que você quer observar no gráfico, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Mas a lei se aplica da mesma forma. Ela vai continuar subindo de forma constante, pois são diretamente proporcionais. Bom, dando continuidade à lei dos gases, uma lei muito importante, fundamental para a física dos gases é a lei de Boyle-Mariotti. Então, essa lei ela vai descrever a relação inversa entre a pressão e o volume de uma quantidade fixa de gás, quando a temperatura é mantida constante. Em outras palavras, se o volume de um gás aumenta, a pressão diminui e vice-versa, desde que a temperatura permaneça constante. E isso é baseado nessa fórmula que a gente pode ver na tela, onde a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Uma aplicação dessa lei na agronomia é no sistema de irrigação, a gotejamento, porque ela também pode ser aplicada à água, além do gás. Ou seja, nesse sistema de irrigação, a água ela é fornecida diretamente à raiz das plantas através desses tubos sob pressão. Por isso que essa lei pode ser aplicada, porque ela pode ser usada para calcular a pressão necessária para fornecer um determinado volume de água através dos tubos. E isso vai ajudar a otimizar o uso da água e melhorar a eficiência da irrigação. A gente vai ver um exemplo numérico agora, aplicado à agronomia, sobre essa lei. Então, vamos supor que tem um sistema de irrigação por gotejamento, que ele opera em uma pressão inicial de 3 atmosferas para fornecer um volume de água de 8 litros por hora. Se a gente quiser reduzir o volume da água fornecido para 2,5 litros por hora, só que mantendo a temperatura constante, qual seria a nova pressão necessária? Então, a gente aplica a fórmula. A gente sabe que a pressão inicial é 3, a pressão é 3 atm, e o volume inicial é 8 litros. Então, a gente multiplica esses dois valores, que vai dar 24. Que vai dar igual a pressão final vezes o volume final. O volume final é 2,5 litros por hora. Então, isso vai resultar em uma fração de 24 sobre 2,5, vai dar o valor da pressão final. E, por consequência, vai ser... a nova pressão necessária vai ser de 9,6 atm. Bom, e trazendo a aplicação mais direta da lei de Boyle-Mariotti, temos aqui o simulador que fala justamente sobre essa lei. Como falado pelo meu colega José Rafael, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, como podemos ver aqui na fórmula, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, temos aqui, quando apertamos no botão verde, percebemos que, ao decorrer do tempo, o volume é reduzido e no eixo Y, a pressão aumenta, no eixo vertical, né? E demonstrando assim que, como podemos ver aqui nessa imagem, a pressão vai aumentando enquanto o volume vai diminuindo. E aqui nós temos um resumo final que vai fazer a relação entre as três leis, né, e explicar melhor. No caso, a lei de Boyle é a transformação isotérmica. No caso, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, à medida que a pressão aumenta, o volume diminui, como mostrado pelo simulador.
Agora, na lei, nas transformações isobáricas, nós vamos ter a aplicação da lei de Charles, que o volume é diretamente proporcional à temperatura. No caso ali, V é diretamente proporcional a T, ou seja, de acordo com que a temperatura aumenta, o volume também vai aumentar. E no último quadro, nós temos a lei de Gay-Lussac, que é a transformação isocórica. A pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, à medida que T aumenta, P também vai aumentar. Assim, demonstrando como essas leis funcionam. E agora, para complementar, no próximo slide, nós temos aqui as nossas referências e desde já agradecemos a coordenação do nosso professor, Alexandre Lobo, e muito obrigado.